Estamos no ar com mais um Sindinap Saúde. Eu trouxe para vocês aqui no programa de hoje mais uma entrevista especial para falar sobre saúde e qualidade de vida na terceira idade. O outono chegou e com ele várias doenças típicas da estação que passam a preocupar especialmente os nossos idosos. Para entender melhor os riscos e como se proteger destas doenças, recebo hoje mais uma vez o nosso diretor e médico, Dr. Luiz Alberto Catanossi, que vai tirar as nossas dúvidas e falar também sobre a importância da vacinação contra a gripe. Seja bem-vindo, Dr. Obrigado. Catanossi. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. E vamos falar um pouquinho sobre essas doenças mais comuns no outono. Hoje o tema é as doenças que afetam os idosos no outono. E eu queria que o senhor explicasse por que que o outono exige mais atenção com a saúde dos idosos. Então, vamos lá. O outono é uma estação que preparo para o inverno. Então a gente tem um ar mais seco, o pessoal fica mais encolhidinho dentro de casa, as casas são fechadas, não tem ventilação. Tudo isso propicia a aparição da gripe, do resfriado, das pneumonias, das corizas, rinites e tudo mais. Então, é muito importante a prevenção nesse período. E a principal prevenção, como você falou, é a vacinação. Nós tivemos na última semana o dia D da vacinação. Mas esse ano o Ministério da Saúde vai fazer a vacinação durante todo o ano. Então não é só no período da campanha. Então é muito importante, principalmente para o idoso e para as crianças, tomarem a vacina, porque a vacina previne a virulência, os vírus, que são, cada ano o vírus é atualizado, ele sofre uma mutação e essas vacinas são atualizadas para prevenir essas doenças. E o senhor falou sobre as doenças, citou algumas. Eu queria que o senhor me falasse quais são as mais frequentes. Gripe, resfriado, quais mais? Então vamos lá. A gripe e o resfriado são as mais comuns, Uhum. né? E a partir do não tratamento, da não prevenção disso daí, nós podemos ter as pneumonias, que são, no idoso é muito prejudicial, porque o idoso já tem comorbidade de DPLC, que é o problema pulmonar, problema cardíaco, e pode ficar mais grave uma gripe não tratada, um resfriado não Pode tratado. evoluir, né? Pode evoluir. Além disso, nós temos as rinites, porque no inverno, o que acontece? A pessoa tem uma roupa, um agasalho guardado por muito tempo. E quando ele vai usar, ele não lava não higieniza isso daí. Então Hum. tem ácaro, tem a poeira, tudo mais, e isso vai provocar a rinite, a coriza, e pode levar à infecção das vias aéreas superiores, garganta e chegando até o pulmão, a bronquiolite. A bronquite também, né? A bronquiolite é o início da bronquite. Ah, Quando entendi. ele tem uma bronquite já crônica, com essa a secura do ar, a não hidratação, que o idoso não costuma se hidratar convenientemente, então pode levar a bronquite mais grave. Entendi. E por que que essas doenças se agravam nos idosos? Fora essa questão da hidratação, tem outros fatores? Tem, o fator, como eu falei, são as comorbidades, então o idoso ele tem uma respiração deficiente, porque ele não faz exercício físico, a alimentação também é deficiente, então a imunidade dele é mais baixa, a falta de exercício é muito importante, ele se exercitar porque ele consegue Sedentarismo. expandir o pulmão, consegue melhorar a musculatura, então a respiração fica mais homogênea, mais firme. Então, por isso que no idoso é muito importante. E o ar está mais seco, então é importante a hidratação.
O senhor falou das gripes, dos resfriados, das doenças, e a maioria da população tem muita dificuldade de diferenciar, né? Como que um idoso ou um familiar pode saber se é apenas uma gripe ou já está evoluindo para uma pneumonia? Vamos lá. A pneumonia é mais grave. O resfriado ele pode evoluir para gripe e da gripe para uma pneumonia. Me explica Depende da esses gravidade. passos. O resfriado é uma coisa mais leve. Então, ele vai ter uma febrícula durante um dia, 2 dias, e o próprio organismo vai resolver esse problema. Então, passou o resfriado. A gripe já é um pouquinho mais grave. Essa febre, essa febrícula vai durar pelo menos uma semana e vai começar a cometer garganta, vai começar a dar tosse, catarro, e esse catarro, se não for bem tratado, ele pode evoluir para uma pneumonia, porque é um meio de cultura para vírus, para bactéria, que vai se instalar no pulmão. Então, essa é a evolução. Se passar de resfriado para gripe, começar a tosse, dor no corpo, a febre não baixa com medicamento, o ideal é procurar um atendimento especializado com o médico. Fazer um raio-x de pulmão para ver como é que está o pulmão dele e entrar com antibiótico se necessário. Porque a pneumonia é grave, né? Sim, a pneumonia no idoso é muito grave, porque o idoso tem a sarcopenia, como eu já falei nos outros programas, que é a deficiência de massa muscular. Então, a respiração dele é deficiente. Ele não consegue expandir o pulmão inteiro. O diafragma é deficiente, então ele não expande. E a pneumonia se torna um caso grave. Às vezes pode levar a uma UTI com Até respiração óbito, artificial né? e a óbito também, que é o caso mais grave. E o senhor me falou das comorbidades, dessa questão da respiração, e alguns fatores influenciam negativamente, eles agravam, como o fumo, né? Sim, o tabagismo é um agravante muito evidente, principalmente no idoso. Por isso que existe essa conscientização de parar de fumar, parar de bebida alcoólica também, que leva a uma deficiência de fígado e leva a uma deficiência da imunidade. Qualquer coisa que agrida, assim, o organismo, né? Com certeza. E o idoso fumante, ele acarreta anos e anos de fumo, de agressão ao pulmão. Também não é porque que ele parou que ele restabelece a saúde, né, doutor? Ele vem agredindo o organismo ao longo dos anos, ele não vai recuperar, mas também não vai Não piorar, vai né? piorar, ele estabiliza. Porque o fumante, a longo prazo, ele leva a ter um enfisema pulmonar. O que é o enfisema? É a deficiência na expansão do pulmão. Então, é muito importante para o O quanto antes quanto parar de antes, fumar né? e tomar bastante líquido, bastante água, para essa hidratação vai melhorar os brônquios e vai facilitar a expansão do pulmão. Ah, entendi. Então, e fazer exercício. Exercício é Exercício fundamental. só se ele conseguir um exercício tipo uma fisioterapia, um alongamento já conta, né? Já Para não ajuda. atrofiar os músculos. Exatamente. E não precisa fazer uma fisioterapia. O fato dele andar pelo menos uns Um 30 pouquinho, minutos, né? 3 vezes por semana, vai ajudar a melhorar a musculatura e vai facilitar a respiração. Ah, bom saber. E o senhor falou um pouquinho também, fazendo um recorte na nossa entrevista aqui, na questão da hidratação. Muitos idosos e as pessoas em geral têm dificuldade em tomar água, eu sou uma delas. Nessa época, chá, sucos, o que pode substituir a água? O que você falou, chá, sucos, às vezes fruta que contém bastante líquido, bastante sumo, Melancia, tipo melão. melancia, melão, laranjas, tudo mais, isso daí vai somando a hidratação. Vai Agora, é muito ajudando. importante, o idoso esquece de tomar água, porque não tem Verdade. sede. A hora que ele vai sentir a sede, ele já está É desidratado. verdade. E um dos fatores que pode alertar o idoso que ele está desidratado é a cor da urina.
Quando a Ah, urina estiver muito concentrada, muito amarela, é sinal que ele já está desidratando. É importante é tomar líquido. uma boa dica é deixar uma garrafinha ali na mesinha de Com cabeceira, ao certeza. lado da cama, porque você olha a água, você lembra que você precisa se hidratar, um Mesmo sem suco, sede, tem que tomar água. uma água saborizada, né? Coloca umas frutas dentro da água ali, um Isso é coisa abacaxi. simples de ser feito. É, E não é tão caro, então dá para o idoso fazer. porque quando a gente é mais novo, a gente não prioriza, mas quando chega na terceira idade, tem que priorizar que tudo isso afeta um quadro de uma simples gripe, um simples Exatamente. resfriado, né, doutor? E quais que os cuidados que os idosos devem tomar para se proteger das doenças de outono, fora essa questão da hidratação? Ah, não ficar em ambiente muito fechado, porque normalmente no outono, como eu falei, a pessoa fica dentro de casa, encolhidinho, janela Friozinho, fechada, com coberto. Isso daí facilita a reprodução prolifera. dos vírus. Então é importante ter a casa ventilada, caminhar, tomar sol, que isso daí melhora a Ah, isso é muito bom, imunidade. né? Pelo menos 15 minutos a meia, 30 minutos por dia tomar sol. Isso é muito importante, porque reorganiza o sistema imunológico e melhora as condições de saúde. Ah, perfeito, perfeito. Então, você tá vendo, né? Tem que ter uma rotina saudável, beber água, tomar um solzinho. Abre a janela de manhã, né? Deixa o ar circular um Circular na casa. pouquinho, né? E uma alimentação saudável, que a gente não Que a gente, citou, mas é muito importante. todas as refeições, não adianta fazer uma refeição por dia e achar Não. que já está alimentado, que já é o suficiente, porque não é. A gente já recebeu diversos especialistas aqui que alertaram para esse problema, né, doutor Casanova? Alimentação saudável, comer carne pelo menos uma vez por semana, comer peixe, frango, ovo e várias alimentações durante o dia. Não precisa se empanturrar de comida uma vez ao dia, que isso está errado também, que vai sobrecarregar o sistema gástrico e no idoso ele é mais lento, então a pessoa vai se sentir empachada e tudo mais. Então, Sim. divide essa alimentação ao longo do dia, cada 3, 4 horas, se alimenta pouquinho e Sempre um vai. pouquinho de proteína, um carboidrato, Isso, uma saladinha ou legumes, né? Nesse tempinho frio, ninguém quer comer salada, mas faz um legumes, uma sopinha com tudo sopa, isso. exatamente, que aquece, Assim, é melhor, fácil, né? É e é prático, fácil né? e Até o familiar pode deixar ali uma sopinha pronta, né? Eu sei porque quando tá esse tempo, eu faço para minha mãe, deixo lá para ela almoçar ou para ela comer quando ela tem fome, que atende todos os nutrientes, né? E fazer alimentação saudável, em vez de comprar sopa pronta, Ah, essas é coisas, faz em casa, é simples fazer. muito Faz de fácil. legumes, bota um músculo na sopa que vai melhorar a Um imunidade, macarrãozinho, uma batata, um macarrãozinho e chuchu. tudo mais. E isso daí alimenta e aquece o organismo e dá mais vigor, mais força para o idoso. É, e tem todos os nutrientes que um idoso precisa, Com né? certeza, com Tá certeza. certo. E a gente falando da gripe, agora estamos com a vacinação contra a gripe, né? Iniciou-se a campanha e o governo tem chamado a população a se vacinar. Por que que é tão importante o idoso se vacinar? Porque tem muita gente que fala, ah, não vou me vacinar, vou ficar gripado, porque é o vírus, né? Como que funciona isso e por que que é tão importante, doutor? Veja bem, a vacinação é muito importante você tomar vacina todo ano. Por que que é importante? Porque o vírus vai sofrendo mutações e todo ano ele sofre essa mutação. E a mutação, a vacina que é feita é dos vírus que mutaram e diferentes. E às vezes também o idoso fala, ah, vou tomar vacina e vou ficar gripado. Não é bem assim. Se ele tiver com o vírus instalado no organismo dele, a vacina vai fazer com que ele tenha uma gripe, um resfriado muito mais leve do que se não tivesse tomado a vacina. E a vacinação do idoso também nos postos de saúde e tal pelo Ministério
tem a vacina da pneumonia, que é muito importante também para o idoso. Uhum. Então, tem que aproveitar. A carteirinha de vacinação tem que estar em dia, vai em qualquer UBS, qualquer posto de saúde e toma a vacina. É gratuito, não dói nada Não dói. e é preventivo. Então, é muito importante tomar vacina. É mais fácil você tomar vacina do que você ter uma pneumonia e ter que internar. Aí é mais complicado. Ah, é, nossa, Deus me livre, né? E quem que pode tomar vacina? Tem alguma contraindicação? Não, se não tem contraindicação, a não ser que tenha alergia à vacina, ao ovo, essas coisas. Mas se ele tiver diabetes, hipertensão, um câncer, coisa, ele pode tomar vacina. Até é indicado ele tomar vacina. E quem tá gripado, pode tomar? Pode tomar também desde que ele não tenha febre alta. Se ele tiver febre alta, ele tem que esperar baixar essa temperatura, essa febre, e aí ele toma a vacina. E a vacina é oferecida nos postos de saúde, nas estações de Gratuitamente. metrô, né? No Brasil inteiro, que a gente tenha uma audiência no Brasil inteiro, qualquer posto de saúde, qualquer UBS tem a vacina. Tem a vacina da gripe, agora tem a vacina da Covid também, que tem algumas regiões do Brasil que está retornando a Covid, é importante tomar a vacina, e da pneumonia também. Ah, então, o senhor entrou agora no tema da Covid, era a minha próxima pergunta. E quanto à vacinação de outras doenças respiratórias, Covid e pneumonia, o que que o senhor indica? É indicado para os idosos? É indicado para os idosos, com Pode tomar certeza. todas juntas? Pode tomar todas, toma uma num braço, outra no outro E braço. aí no outro dia, sim. E a Covid é mais importante porque a Covid, o vírus sofreu uma mutação e está tendo uma mutação É, né? nova, que é a terceira fase da Covid. Então, mesmo que já tenha tomado a vacina da Covid antes, é importante renovar essa vacinação. Tá certo. E você que nos assiste agora, então, é só procurar um posto de saúde perto da sua casa e pedir para ser vacinado, solicitar a vacinação. Ou para você que é idoso, que vai no médico, passa nas estações de metrô, sempre tem nas estações um posto de vacinação, tanto da Covid como da vacina contra a gripe, E né, doutor? pneumonia também. É isso mesmo, e pneumonia também. A gente sempre esquece de falar da É pneumonia, né? importante o idoso levar a carteirinha de vacinação Hum, para dar uma atualizada nessa carteirinha, porque às vezes ele esquece que tomou vacina, é verdade. e além dessas tem vacina de hepatite, tem da febre tifoide, tem vários tipos de vacina, e com a carteirinha ele pode atualizar. Tá E certo. ele atualizando vai entrar no No sistema sistema do do SUS. SUS. Aí não vai precisar da carteirinha, ele, só com o CPF dele, com a carteirinha do SUS, tem toda a relação de Perfeito. vacinas. É bom que já fica lá no sistema o seu Isso, prontuário. E aí, quando você precisar, qualquer médico que você for, consta lá aquilo que você já exatamente. tomou, o controle. E é bom para o governo também saber quem está Sim, tomando, né? veja Fazer esse bem, sai, controle. sai muito mais barato para o paciente e para o governo fazer a Tratar, prevenção. né? Sempre, né? Porque se ele estiver doente e tiver uma internação, vai sair muito mais caro que a vacina. E para o paciente também é ruim porque ele vai ficar internado. E corre o risco de evoluir essa patologia, essa doença, e ficar mais grave. Sim, Então, a todas as prevenção, doenças, a prevenção é sempre o melhor com remédio, né, certeza. doutor Catanosa? Prevenção é o melhor remédio para tudo. Tá certo. E a gente está caminhando agora para o fim. E para fechar, qual a principal orientação que você dá para os idosos, os aposentados que nos assistem, né, em outono agora, para se cuidar? Então, a melhor coisa, como a gente acabou de falar, é a prevenção. Essa prevenção, o principal é a vacinação. Começou a vacinação, vai no posto e toma a vacina, porque é importante a gente tomar até o organismo criar os anticorpos, demora de 15 a 30 dias. Então, se você toma no início da campanha, que normalmente é em março, final de março, abril, quando chegar o outono, em maio, junho, você já está imunizado. Então, quanto antes tomar a vacina, melhor. Tá A certo. imunização vai ficar mais rápida. Tá certo. Fazer um pouquinho de exercício, como a gente falou, caminhar, tudo Um mais, alongamento. alongamento, qualquer tipo de exercício. Não é ficar sentadinho vendo televisão. Tem que andar, tem que respirar, tem que tomar sol,
ventilar a casa, alimentação saudável e a gente vamos em frente. Tá E o certo. sindicato, aqui para os nossos associados, nós temos um consultório, que qualquer dúvida que tenha, venha aqui até o sindicato, tem a telemedicina aqui, eu estou aqui todo dia, qualquer coisa, qualquer dúvida que tiverem, a gente está às ordens. É isso Então, mesmo. frequente o sindicato. Tá certo, é isso mesmo, doutor. Obrigada pelas informações que o senhor trouxe hoje, que são muito relevantes para quem é idoso, que precisa se cuidar mesmo nessa época, e eu espero o senhor em outra Com oportunidade. certeza, estaremos aí. É só convidar, a gente estará presente. Tá Obrigada. bom? E a você que nos assiste, o Dr. Catanossi fez a introdução. O Sindinap, preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar, tem os consultórios digitais. A gente tem aqui na nossa sede nacional, em São Paulo, no centro de São Paulo. Temos na cidade de Americana, interior de São Paulo, e em Recife. E novas unidades serão inauguradas nos próximos meses. Então, você que é associado do sindicato do programa Viver Mais Saúde, entre em contato conosco e saiba mais. Além disso, temos convênios que garantem consultas com especialistas, exames laboratoriais e de imagem a preços acessíveis. Não perca tempo. Você que é associado, entre em contato conosco para saber como utilizar esses serviços. E o Sindinap está fazendo uma campanha de atualização do seu cadastro. Entre em contato conosco para que suas informações sejam atualizadas e você possa continuar utilizando todos os nossos serviços e benefícios. É o Sindinap pensando em você. E por hoje é só, ficamos por aqui. Trouxemos informações relevantes para você que é idoso, se cuidar nesse período de outono que traz tantas doenças que afetam a sua saúde. Semana que vem estaremos por aqui com outra entrevista e mais informações para você. Por hoje é só. Tchau, tchau.